Fala, meu caro aluno, tudo bem com você? Bom, a aula de hoje é sobre o prenúncio da Guerra Fria em História para você. Muito bem, você que é aluno do Fundamental ou também do Ensino Médio e por que não também aí do Ensino Superior e quer saber um pouquinho mais sobre o que foi a Guerra Fria, fica aqui, eu vou te entregar um bom conteúdo e aí vai valer a sua inscrição e o seu like, combinado? Pois bem, vamos lá, professor Oswaldo aqui na área. Bom, o prenúncio da Guerra Fria, vamos lá então. Após a Segunda Guerra Mundial, logicamente que a Europa estava ali arrasada, né? Ou seja, as grandes potências imperialistas europeias, logicamente, entre ela Inglaterra, França e Alemanha, ou seja, haviam ali perdido a sua hegemonia para os norte-americanos, ou seja, os Estados Unidos. Por outro lado, você tinha o que? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, então ali o controle de Stalin. Bom, apesar das perdas sofridas, né, durante a guerra, ainda contava com um grande exército e passava então por um rápido processo de industrialização. O que significa isso? Que além disso, né, o exército soviético ele vai ocupar territórios de vários países da Europa Oriental, ou seja, dando início então à sua expansão do socialismo para essas regiões. Então, siga o raciocínio. Bom, nesse contexto, o que vai ter? Teve início, então, uma disputa ideológica, né, e também econômica por áreas de influências entre os governos capitalistas dos Estados Unidos e socialista da URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso significou o quê? Que essa disputa ficou conhecida como Guerra Fria, já que as duas grandes potências, Rússia e Estados Unidos, né, não chegaram a se enfrentar, né, diretamente, né, embora fornecessem aí ajuda militar aos países com os quais se aliaram. Pois bem, né, após a conferência de Potsdam, né, o ex-primeiro-ministro inglês Winston Churchill, né, em uma visita aos Estados Unidos, ele vai fazer um discurso alertando os políticos americanos, né, sobre a dominação, né, a hegemônica da União Soviética no leste europeu. Isso faz com que a qual ele vai chamar a atenção, né, e dar o nome de Cortina de Ferro. Sim, a Rússia ficou conhecido como a Cortina de Ferro, ou seja, a República Socialista, né, acaba se chamando de Cortina de Ferro, nome esse cunhado por o senhor ex-primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, em um discurso para os Estados Unidos. Bom, aí você tem então o que chamamos de a doutrina Truman e o plano Marshall. Isso significa o quê? Que em consonância com o discurso que Churchill fez, né, o então presidente estadunidense Harry Truman vai oficializar no ano de 1947 uma nova orientação política, né, que visava o quê? Conter a influência do comunismo soviético em outros países. É aí que vai sacar, né, ou seja, uma grande jogada norte-americana, ou seja, de acordo com essa orientação denominada doutrina Truman, os Estados Unidos então assumiriam a posição, né, de líder dos países capitalistas ocidentais, já que a Alemanha, França e Inglaterra estavam ali, né, totalmente destruídas. Então os Estados Unidos vão enfrentar o avanço soviético, oferecendo o quê? Apoio econômico e principalmente militar aos países capitalistas da Europa. E como complemento econômico, né, dessa doutrina, ainda no ano de 1947, vai ser lançado, né, o Plano Marshall, que foi idealizado pelo secretário de Estado americano George Marshall. Lógico, levou o nome dele, né? E o plano previa o quê, professor? O plano previa, né, a reconstrução dos países europeus que fora arrasado pela guerra, ou seja, principalmente países como Inglaterra, França e Alemanha, né? Ou seja, o auxílio econômico dado pelos norte-americanos não seria apenas, né, uma obra de ajuda humanitária, logicamente, ou seja, os países europeus. Então, né, pois os Estados Unidos tinham que tinha o interesse na manutenção do capitalismo, ou seja, manter esse capitalismo ali na Europa, caso contrário, aumentariam então as chances, né, de expansão do socialismo no continente. Entendeu? Como é que surgiram então os planos Marshall e a doutrina Truman a partir de um discurso feito pelo primeiro-ministro Winston Churchill em visita aos Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial, no ano de 1947, quando ele visita e alerta aos americanos
a expansão de domínio da Rússia, né? Ou seja, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas na Europa. Então, na aula de hoje você teve aí esse prenúncio da Guerra Fria em que os dois países nunca se enfrentaram, ficaram apenas no campo ideológico e também financeiro. É isso. Se você gostou desse conteúdo a respeito aí do Plano Marshall e da doutrina Truman, não esqueça de dar um joinha, inscreva-se no canal, porque eu te entreguei aí, vou sempre te entregar um bom conteúdo de história, geografia e sociologia para você ir muito bem em suas provas. É isso. Professor Oswaldo fica por aqui. Vejo você na próxima aula. Tchau!